Olá, quais as tendências para o segundo trimestre na pecuária, o início da estiagem? Confira no Mercado Pecuário DBO. As escalas de abate mais confortáveis refletem o gradativo aumento na entrega dos animais, desde que a China voltou às compras. As boas condições das pastagens ainda dão condições de negociação para o pecuarista. Mas cuidado para não perder a oportunidade. O segundo trimestre é marcado pelo início do período de estiagem e também de um maior abate de fêmeas. A demanda do mercado interno, fraca, ainda não absorve essa maior oferta de carne. E os valores também não ajudam, viu? A queda nos preços da carne não chega na mesma proporção às gôndolas. É o que mostram os dados do Instituto de Economia Agrícola da USP. Em um ano, entre março de 2022 e março de 2023, o boi gordo teve uma desvalorização de 18,3%. A carne bovina no atacado ficou 14,5% mais barata. E no varejo, a queda foi só de 4%. Mercado Pecuário de hoje recebe Alcides Torres, da Scott Consultoria, o próprio Scott. Alcides, obrigado pela presença. A pastagem ainda dando os últimos respiros para o produtor no Brasil, né? Segundo trimestre é mais delicado na negociação. O que a gente tem de tendência agora para abril, maio, em relação ao preço, que já vem sofrendo essa pressão desde a última semana? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Juliana. Realmente esse foi um ano chuvoso no Brasil Central, no Centro-Oeste, né? É claro que no Santa Catarina, Paraná, ali, Uruguai, Argentina, a coisa foi feia, né? Teve uma seca bíblica, mas esse ano foi um ano que choveu mais, então deu para o pecuarista segurar mais o boi no pasto, por duas razões. Primeiro, melhorando a oportunidade de venda com preço mais alto, e também por causa de ganho, né? Eu vou pondo peso na carcaça. O que deve acontecer no próximo trimestre? A gente deve ter agora fazendo uma retrospectiva para fazer uma perspectiva, a gente deve ter um aumento de oferta agora na final de abril, começo de maio, se a chuva parar, tá? Porque não é só chuva, né? Chuva, diminuição do comprimento do dia, de luminosidade e queda de umidade, se a chuva parar. Então, se isso continuar nesse ritmo, a gente deve ter uma maior oferta agora nessa transição, aí o preço cai, e depois essa oferta escasseia e os preços tendem a subir. Então, o próximo trimestre vai ser um período de transição de preço, viu, Juliana? Você acredita que a pressão ainda tem muita força ainda para ganhar? O problema de você ficar segurando o boi é que todo mundo sai vendendo junto, né? Então, no primeiro sinal de que a queda da cotação é firme, né? Ela é consolidada, aí sai todo mundo vendendo e a coisa piora, né? Então, nessas ocasiões é melhor você já começar a fazer preço médio, porque a tendência agora é de baixa, se não acontecer nenhum fato novo. Alcides, na última semana foi realizado em Ribeirão mais um encontro de confinamento e recriadores. Mercadologicamente falando, quais foram os pontos altos em relação a esse ano difícil aí, de maior abate de animais, de preços em queda? Quando a gente fala em mercado, o que vocês discutiram por lá? Olha, o Juliano, o evento foi muito legal. Sabe? Eu sou suspeito para falar, porque eu sou um entusiasta, a gente já está fazendo isso aí há 2 décadas, não é? Mas esse foi um dos melhores eventos da nossa série, sabe? Agora, com relação ao mercado, com a queda do preço do bezerro, dos bovinos de reposição, aumentou a oferta de fêmeas para abate, para o pecuarista fazer caixa, e aumentando a oferta de animais para abate, a cotação cai, tá? Mas tá bom para investir, porque caiu o preço do bezerro, caiu o preço do boi magro, e a gente sabe que 60%, 70% do custo de produção é o próprio bovino, tá? Então, esse é um fator de estímulo ao invernista e ao recriador, tá? Então, ele está com custo de produção menor. E, além disso, o preço dos insumos de produção, farelos, as tortas, os grãos, de maneira geral, também caiu de preço. É claro que caiu de preço, ainda está num patamar elevado comparativamente, mas caiu, sabe? Então, a gente tem esses fatores positivos de estímulo à recria e à terminação. Com relação à cria, esse ano é um ano de depressão de preço, a gente estima que
os preços devam cair aí de 5% a 7% em relação ao melhor momento de 2022, mas já a partir de 2024, 2025, a gente já tem reações fortes com relação à cotação da arroba do boi gordo, ou seja, e do bezerro. Por quê? Porque mesmo dentro do ciclo de baixa, o preço sobe. Então, nesse sentido, a recomendação dos analistas lá que estiveram no evento é que o criador, embora ele já tenha passado o melhor momento dele, não é? Ele tem que se preparar para o novo ciclo de alta que acontecerá aí a partir de 2025, 2026. Isso tem a ver também com a pergunta que a gente recebeu aqui do Nelore Mucuri. E ele pergunta qual que é a perspectiva futura para a próxima entre-safra do boi, Nelore Mucuri. Olha, vamos lá. Com relação a preço, no segundo semestre, normalmente a oferta é melhor, a oferta é menor, quer dizer, mas você precisa tomar cuidado, porque existe muito contrato a termo sendo realizado, não é? E você pode ter, no segundo semestre, nos momentos críticos, os frigoríficos já com boiada comprada, com boiada escalada, tá? E o preço não reagir muito. Mas, com certeza, a oferta será menor e a tendência é que o preço suba. Talvez não suba tanto quanto a gente imagina, em função dessas ferramentas de gestão de risco, que faz com que o pecuarista garanta preço lá na frente e o frigorífico garanta o fluxo de boiados, o fluxo de matéria-prima, tá? Essa deve ser a tendência para entre safra. Foi justamente o que aconteceu no ano passado e pegou muita gente de surpresa, né? Julho, agosto, muita boiada saindo de confinamento, sendo entregue. Você acha que essa é uma tendência para 2023 também? Eu acho que sim, Juliana. Em janeiro desse ano, por exemplo, nos primeiros 15, 20 dias, o preço derreteu feio, não é? Por quê? Porque os grandes frigoríficos já tinham posição feita. Por que eles tinham posição feita? Porque normalmente em janeiro o pecuarista sai em férias, não é? É férias escolares, cai o consumo de carne, e esses frigoríficos já se prepararam para esse momento. Aí o preço ficou muito ruim, digamos assim, tá? Então isso pode acontecer. Na verdade, a pecuária está caminhando para sistemas de comercialização de gado semelhante ao de comercialização de soja e de milho, tá? Ainda é uma tendência, não é um fato grande, porque a pecuária é muito grande, tem muitos frigoríficos que só tem no mercado interno, tem um monte de coisa assim, mas a tendência é essa mesmo, viu, Juliana? Outra pergunta que a gente recebeu aqui é do Sérgio Roberto. Em 2023, a rentabilidade da pecuária de corte está pautada basicamente em quais estratégias? A rentabilidade, olha, ela tá. A primeira estratégia é você se livrar do estoque velho, tá? Isso foi discutido no evento, praticamente em todos os blocos, tá? Você tem aquele bezerro, cara, você precisa dar o peso mínimo de entrega e comprar, renovar o estoque e estar com o estoque barato, tá? Então, essa é a estratégia. A segunda, como eu já citei, é a queda do custo de produção, melhora a margem, tá? Se bem que o preço caiu, então você precisa monitorar até que ponto isso é interessante. E a terceira é a gestão de risco, né? Tentar entrar no mercado de opções, que é um seguro de preço, já fazer a venda futura, já selecionar, se você é recriador, já selecionar um fornecedor que tenha um preço bom. E uma coisa interessante, viu, Juliana? Aqueles pecuaristas eficientes que estão desmamando bezerros já com 7, 8 arrobas, e o mercado não paga por isso, que o mercado está pagando por cabeça e não por quilo, a recomendação geral foi ele continuar no circuito e não vender, se ele tiver possibilidade, é claro, tiver recursos humanos e recursos financeiros, e ele ir para a recria ou ir fazendo o ciclo completo, caso ele não receba pela melhoria de peso que ele obteve naquela produção mais bem gerenciada. Scott, e para as expectativas para o confinamento esse ano? O Brasil aí se destacando internacionalmente, né, com uma produção maior que os concorrentes, preço dos insumos diminuindo, não na mesma proporção. Qual que é a sua expectativa aí para atender esses mercados internacionais, para colocar o boi terminado em confinamento? Olha, Juliana, apesar desses quase 30 dias parados com relação à China, né, ao caso atípico de
doença da vaca louca, a gente acredita que a gente ainda tenha um desempenho muito bom ao longo desse ano. Não sei se vai ser recorde, mas a exportação ainda vai ser importante para a precificação de preço da cotação da arroba do boi gordo no Brasil. E com relação à quantidade de bovinos confinados, a gente acredita que deve ficar estável com relação ao ano passado, tá? Perto aí de 5,5 milhões de cabeças. Deve ter um crescimento, aí as fontes divergem, tá? Tem gente que acredita em estabilidade, tem gente que acredita em um crescimento de 5% a 7%, e tem também os pessimistas, que acreditam em retração. Eu não acredito em retração, porque aqueles pecuaristas de menor porte, confinadores de menor porte, eles acabam redirecionando essa boiada para boitéis, e no fim essa boiada acaba sendo confinada. Então a gente deve ter pelo menos do ponto de vista de oferta de gado para o segundo semestre, de gado confinado, o mesmo tamanho que aconteceu em 2022. O mercado futuro não está tão animado, né? Ele também perdeu força bastante nos últimos dias. O mercado futuro, ele reflete muito o momento, não é? Então, o que aconteceu agora? A gente está tendo agora uma depressão de preço, não é? A gente teve a transição de governo, nós estamos tendo aí invasão de terras que gera insegurança jurídica, os investimentos que vinham para o setor, o pessoal fica na retranca, você tem alta de juros, o que também tira dinheiro do agronegócio como um todo e vai para o mercado financeiro. Então, você tem aí alguns fatores que são independentes do nosso setor que acabam afetando o ânimo do empresário, né? Porque o pecuarista faz conta, ele sabe o que fazer e tem muitos investimentos que estão sendo postergados para quando o quadro político e econômico ficar mais claro. Scott, muito obrigada pela sua presença, que honra te receber aqui. Juliana, eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Um grande abraço para vocês e para todos que nos assistem. Obrigada, Scott. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Manda para a gente que a gente vai em busca de especialistas como o Scott para te responder. Tem os endereços que aparecem aqui no Instagram e no WhatsApp. E lá nos nossos stories, no Instagram, você encontra uma caixinha. Você já manda a pergunta ali que chega bem mais rápido. É @portal_DBO. Segue a gente lá. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra.